Olá, pessoal. Mais uma edição do Foro de Moscou. Hoje, terça-feira, edição 17 do Foro. Muita repercussão ainda sobre as questões envolvendo a reforma da Previdência do Estado. Também teve a mensagem da Rosalba na Câmara, retomando os trabalhos lá no Legislativo moçoroense. Outros assuntos também nós vamos abordar, Bruno. Mas eu queria alertar já de antemão para todos que curtam, se inscrevam no canal da Agência Moscou, gente. Isso é importante, porque a gente pretende iniciar os trabalhos de transmissões ao vivo. E o YouTube ele só libera para uma quantidade mínima de inscritos. Então, quanto mais vocês inscreverem, pedirem para outras pessoas se inscreverem também, melhor para a gente ir ampliando, não só ampliando o alcance, mas também projetos como a gente o que quer fazer com as transmissões. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, William Robson e o pessoal que está assistindo o Foro de Moscou pelo YouTube ou acompanhando pelo Spotify. William, hoje a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal, com a leitura da mensagem da prefeita Rosalba Ciarline, a última mensagem dessa gestão, pegou fogo por conta das manifestações. E acredite, olha, eu não tenho nada contra, absolutamente nada, quem luta pelos direitos dos animais. Eu gosto de bicho, tenho meus bichos aqui, meus cachorros. Gosto mais de cachorro, diga-se de passagem. Mas o que me chamou a atenção que foi, não foi servidor, não foi o sindicato que organizou as manifestações, não foi servidores terceirizados que estão aí penando com salário, sem receber salários. Não foi o fornecedores ou o pessoal que recebe insulina. Não foi os mais atingidos. Mas a manifestação foi comandada aí pelo pessoal do Renova BR, viu? Do Renova BR. E eu fiquei até admirado. Depois eu vou andando com o comentário e eu vou tecendo alguns pontos. Mas foi o pessoal, a manifestação foi em defesa dos animais. Por conta de ter uma política de eutanásia que está sendo denunciada contra a prefeita, a gestão da prefeita, com os animais de rua, e os manifestantes saírem em defesa dos animais. Pois acredite, foram esses os manifestantes. A galera da causa animal. E, ao contrário do que a mídia rosalbista vem divulgando, não tem nada a ver com o PT. Um dos líderes do movimento é Pablo Aires, e Pablo Aires, até onde eu sei, ele faz curso no Renova BR. Até onde eu sei, ele não é filiado ao PT, não. Nesses partidos clandestinos, né, que depois infiltram né, seus membros nos... por dentro, né? Como a Tabata Amaral foi produzido pelo Lema e depois infiltrado no PDT, não é isso? E aí, onde é que eu quero chegar? Feito o preâmbulo. Primeiro tem que pontuar uma coisa. Fátima Bezerra, a gente já disse ontem aqui, eu já disse isso em artigo, Fátima Bezerra deveria ter ido à Assembleia ontem discursar na leitura da mensagem anual. Fátima errou. Não foi algo à altura da história política dela. Ponto. Agora, a prefeita Rosalba Ciarline fez um discurso que não trouxe nenhuma novidade, não acrescentou nada, mesma ladainha de sempre, culpando Francisco José Júnior. E o discurso hoje só teve uma relevância por conta do protesto em defesa dos animais, que tirou a prefeita do sério. Isso, Bruno, olha só. Prefeita. Olha, Bruno, isso aí que você falou, hein? É interessante porque Fátima não enfrentou os sindicatos, digamos, a revolta dos trabalhadores que na Assembleia, alegando que se não queria acirrar um assunto que ainda estava em debate. Rosalba, por um lado positivo, ela foi. Ela também está muito desgastada com relação a esse... Está impaciente. Ela estava claramente impaciente, você vê que ela estava muito incomodada, irritada, ela interrompia a fala para poder exortar, advertir, né, os
os manifestantes, né? Ali. Mas você percebia que ela estava incomodada. Mas o lado positivo é que ela foi. Isso é uma coisa que a gente tem que considerar, né? Sim, ela ter ido foi correto. Até porque não havia nenhuma manifestação mais pesada contra ela, programada. Não tinha nenhuma manifestação de servidor municipal, de terceirizado, dos assuntos mais graves. Não que a causa animal não seja importante. Ela é. Mas assuntos que estão mais saltando aos olhos. E aí, vamos pontuar as coisas aqui bem direitinho para a gente não ser injusto com a prefeita. Ela começou bem. Na primeira interrupção dela, ela disse: fiquem à vontade, a gente está aberta para dialogar, a gente pode conversar depois da solenidade. Pronto. Se a prefeita tivesse feito isso e continuado o discurso, mesmo com as vaias, teria sido perfeito. Por quê? Ela não teria ignorado o movimento, que seria feio também, e teria cumprido a missão de discursar. Mas o que é que ela fez? Ela interrompeu várias vezes o discurso para se trocar com os manifestantes. Começou ironizando, e a gente via, quem conhece a atuação política de Rosalba, sabe que ela se irrita fácil. Ela é uma figura autoritária. Então ela foi se irritando. Da ironia, ela passou para os ataques. Aí ela convocou os manifestantes a fazer uma coisa mais importante, que era limpar os quintais, para prevenir dengue e chikungunya. Então, assim, ela foi. E quando chegou no final, ela estava visivelmente irritada com as manifestações. Ela não soube lidar com as manifestações. Isso. Pior do que ela, só a Isabel Montenegro, que bateu boca, foi lá na galeria, eu tenho um vídeo, depois vou divulgar, foi na galeria bater boca com os manifestantes e depois ainda chegou a cogitar chamar os seguranças para retirá-los. Aí ela foi demovida dessa ideia, mas houve sim esse momento. Isabel depois ensinou que eram cargos comissionados, que era manifestação articulada pelo PT. Lembrando, o líder da manifestação estava preparado para governar, Aires, Pablo Aires, ele é do Renova BR, ele não tem nada a ver com o PT. Vou até buscar conversar com ele depois da gravação para a gente pontuar essas questões. Eu fiz um contato aqui, ele estava na manifestação, não respondeu. Ou seja, Rosalba perdeu a paciência com manifestantes da causa animal. Ô Bruno, vamos. Eu sei que está havendo um movimento aí com relação a essa causa animal, inclusive já está rolando nas redes. A causa é justa. Está havendo um ataque realmente ameaçando a volta da carrocinha em Mossoró, né? Você lembra da carrocinha, né? Que passava, ficava recolhendo os animais da rua para depois matarem aquelas eutanásias, aplicando aquelas injeções. Aí está um temor com relação a isso, logo agora, onde as questões envolvendo os animais estão bastante proeminentes. Mas, Bruno, e também a delicadeza de Isabel, que você colocou bem, né? Ela tomou as dores da prefeita, atacou os manifestantes, quer dizer, ela não considerou as manifestações, ela atacou como se fosse digamos, ela estava falando ali como uma aliada, não como uma chefe ali do legislativo naquele momento. Então, ela estava falando como uma aliada, tomando as dores da prefeita. Ela perdeu o véu institucional. Exatamente. Ela não estava falando ali como representante institucional. Ela estava falando como uma aliada. Então, isso aí pega mal, porque ela não soube lidar com as manifestações contrárias, né? Começou a atacar falando em comissionados, e não, eu sei quem é comissionado aqui, etc e tal, e que não estaria preparado para governar. Então, aí teve um papel também totalmente anti-institucional, né? A gente percebeu isso claramente, tomou as dores, e isso criou um clima de tenso na Câmara, criou um clima tenso, porque depois começou a haver uma disputa também entre os aliados de Rosalba, que ficavam batendo palmas cada vez mais fortes, para ver se tentava equilibrar a situação ali. Mas, Bruno, sobre a mensagem em si, o que você poderia dizer? Assim, há algo novo na mensagem que Rosalba trouxe? Não. Ela fez um balanço do que foi feito ano passado, deu uma floreada em alguns dados. Resumindo,
ela não trouxe nada de novo e o assunto E ela trouxe, acabou resumindo ao bate-boca dela com os manifestantes e outros detalhes. só lhe interrompendo um Ao pouquinho. final do discurso, Rosalba é muito mala. Só lhe interrompendo um pouquinho, Bruno. Teve uns pontos lá que ela falou que me pareceu naftalina, né? Tinha cheiro de naftalina. Essa questão de Mossoró é a melhor cidade do mundo, a melhor cidade do Brasil para se viver, a sexta do Brasil. Também eram. Né? Ela usou os números do CAGED, que falou da geração de emprego, mas ela ocultou a questão da massa salarial, né? Que a gente sempre bate aqui no foro. Então, teve alguns... O positivo em Mossoró foi de 750 empregos, 753, para ser mais preciso. A mobilidade foi muito pouca. Não teve uma grande geração de empregos. E trocou-se altos salários por baixos salários. É isso, ou seja, isso que é o importante. Ela tenta, com isso, maquiar a ausência de uma política de geração de emprego aqui no município. Não há. Outro ponto é que, no final do discurso, ela se levantou, ela saiu, quebrou o protocolo, saiu da tribuna e transformou num comício. Fez um comício. Deu uma alfinetada em Fátima, com razão, não tem como negar. Repito, como eu disse no começo, Fátima errou em não ir, foi um erro crasso, um erro grosseiro político, deveria ter ido. Mas, ao final, ela transformou no comício, porque a Rosalba está em clima de comício. Então, ela está tentando emular, mexer com o emocional, e foi nisso que ela foi trabalhando. Quando os manifestantes... teve um momento, esquecendo, teve um momento do Luís XIV de Rosalba. Luís XIV, para quem não sabe, é o rei Sol, o rei da França, um dos reis mais emblemáticos da França. Ele diz que tem uma frase atribuída a ele: o Estado sou eu, que é no auge do absolutismo francês. E o que é que Rosalba disse quando estavam vaiando ela? Vocês estão vaiando Mossoró. E aí ela apelou para um sentimento de natividade, de bairrismo, de quem se sente moçoroense, e tudo era puxando para ela, como se fosse assim, como se ela em Mossoró fosse uma única entidade. E se você for olhar, misturar público e privado é com a Rosalba mesmo, né? Patrimonialismo, ela né? mistura bem o público e o privado. Oi? Patrimonialismo, né? Ô, Bruno, ainda pegando carona nessa abordagem, a gente viu aqui o material na Tribuna do Norte, ainda a repercussão pela ausência de Fátima na leitura anual. Provocou críticas, né? O Carlos Eduardo também se manifestou, né? Disse que ela não deveria ter feito aquilo e tal. E de certa forma, até entre muitos aliados, a ausência de Fátima ela está repercutindo até agora, muito por conta do enfrentamento que ela teria naquele momento por conta da reforma da Previdência, quando poderia ser um momento também de deixar mais clara a situação, né? Ela deveria ter ido. Montava uma parada de segurança, ia. Porque ficou muito feio ela não ir. Ficou parecendo que ela se acovardou. Passou essa imagem, deu discurso de proposição. Rosalba, que saiu várias vezes de solenidades como essa, pela porta dos fundos, hoje estava apontando o dedo para a governadora, que não foi. Então, Rosalba, que semana passada estava colando na agenda da governadora, até em alguns momentos adulando a governadora, hoje estava metendo um pau nela. Então, é preciso ver que a governadora pisou na bola, ela errou. Ela tinha que ter ido, independente da situação, montava uma parada de segurança e encarava o problema de frente. Deixava a galera vaiar e continuava com o discurso dela. Ô, Bruno. O que o governante não pode é se trocar com manifestantes. O próprio Carlos Eduardo já bateu boca com manifestantes. Então, eu, no lugar dela, teria ido. Bruno, então,
como a gente já falou sobre a questão da ausência de Fátima e também dessas ações de Rosalba na Câmara, voltando à questão da reforma da Previdência, que ainda tem muita linha nesse novelo, tem um material que saiu aqui na Folha de São Paulo, que eu queria que ele fizesse uma relação sobre o debate da reforma da Previdência, porque muitos, a gente falou um pouco sobre isso ontem, muitos ficam falando que a oposição ou aquelas pessoas que criticavam a reforma de Bolsonaro e não estão criticando a da Fátima, estariam sendo incoerentes. A gente precisa entender inicialmente, Bruno, antes de entrar nessa matéria aqui da Folha de São Paulo, que o maior problema do país, em termos de contas, que estava sendo pregado por Paulo Guedes, ele estava defendendo que o problema era a Previdência, né? Quando, na verdade, o problema das contas públicas, e é por isso que o Estado pegou a miudeza e não a coisa grande mesmo, é a dívida pública. Aí saiu essa matéria aqui na Folha de São Paulo, com o seguinte título: alta dos gastos deve elevar a dívida pública em 2020, diz órgão ligado ao Senado. Em 2019, segundo a Folha de São Paulo, a dívida bruta teria encerrado 2019 no patamar recorde de 79%. Aí a gente faz uma relação, Bruno. O maior problema do Estado brasileiro é a dívida pública, não é a Previdência. Então, por isso que havia uma crítica com relação aos termos da reforma. Por isso que há uma certa incoerência em quem fala que a esquerda era contra só a reforma de Bolsonaro e a favor da de Fátima. Não. A esquerda era a favor que mexesse no que realmente interessava, que era a dívida pública. A dívida pública hoje consome quase 80% do PIB. Daqui a pouco não vai ter mais dinheiro para investimento. Ou seja, resolve um pouco ali na Previdência, com uma reforma, mas ainda tem 20% só para investimentos da dívida do PIB. Porque 80% é para pagar agiota e banco. Então, a gente tem um problema. Daqui a pouco vai chegar aos 100%. Aí, o que o Brasil vai ter que fazer? Retomar empréstimos para poder fazer girar a máquina pública, viu, Bruno? Então, a situação, aonde deveria mexer a situação, onde deveria mexer, não foi mexido. Aí, às vezes, o pessoal fica falando, era contra a reforma de Bolsonaro. Mas a questão que a gente estava dizendo na época era que Bolsonaro não estava mexendo no que realmente importava, que era a dívida pública. Mexer com a Previdência, mexer nas aposentadorias, não ia resolver o grande problema, né, Bruno? São problemas diferentes. O Rio Grande do Norte, inclusive, tem baixo endividamento. Ele tem um baixo endividamento e uma baixa capacidade de se endividar. Não tem muita margem para se endividar também não. Mas ele tem uma baixa capacidade, ele tem um baixo endividamento. Por outro lado, o problema do Rio Grande do Norte é que a conta é uma questão objetiva. A conta da Previdência não está fechando, porque foram feitos saques ao fundo previdenciário. No governo federal, não houve saques ao fundo previdenciário. Então, a conta não está fechando aqui no Rio Grande do Norte. Por isso, qual era a solução? Concurso e contratar mais gente. O Estado não pode fazer concurso, não pode contratar gente. Então, qual é a solução? Os sindicatos tiveram a oportunidade de apresentar uma proposta. O próprio Nereu disse que o sindicato nenhum apresentou contraproposta. Se fosse um governo de direita, certamente estaria explorando esse assunto. Como o governo é de esquerda e não quer brigar com o sindicato, está aguentando calado. Mas o sindicato não apresentou proposta. Ora, os sindicatos cometem o erro que a esquerda cometeu no debate da reforma da Previdência. A esquerda foi contra e não apresentou alternativa. Inclusive, agora a esquerda está corrigindo. Porque com relação à reforma tributária que vai ser discutida, a esquerda vai apresentar alternativa. Então, falta agora, no debate público, o governo Fátima se comunicar bem.
Eu já conversei com algumas pessoas, alguns leitores que deram feedback, há até uma predisposição de entender a reforma. O que as pessoas não estão entendendo são as altas alíquotas. As alíquotas, eles estão achando que isso é para todo mundo, que é no salário geral, e não é. A alíquota conta a partir do salário do teto. Isso. Vai ter um teto, a partir desse teto que a alíquota começa a contar. Então, não vai ser... E o governo, mas só que o governo se explica muito mal, o governo não se comunica bem. O governo tem que fazer uma explicação correta, tem que usar vários dados, tentar convencer a população. O que o governo está preocupado? Preocupado em agradar o sindicato, que é sua base. E não vai, eu repito, Fátima está tentando um consenso impossível. Ela tem que enviar a reforma, negociar com a Assembleia, dar espaço para que os sindicatos negociem também, e negociando, vai apresentar emendas. Quanto mais, ela ia enviar a reforma hoje, não enviou. E a governadora, ela tem pecado porque ela hesita muito nas medidas. E isso abre margem. Aí chega um Kelps Lima, que em outubro estava cobrando da governadora que enviasse uma reforma da Previdência, e agora, ele que cobrava, vai para a internet gravar vídeo chamando Fátima de traidora. Mas não era ele que cobrava a reforma? É essas coisas que não batem. Então, o que a gente está precisando é de um debate público honesto sobre a questão. Qual a alternativa que tem? A direita que está agora criticando deveria não repetir o erro da esquerda. Ela tem que trazer uma alternativa. Sindicatos tragam uma alternativa. Ninguém gosta dessa reforma, ninguém gosta de mexer com Previdência, é cruel. Eu sou servidor do Estado, você acha que eu estou achando bom? Não estou achando bom. É verdade, Bruno. A questão aí não é dizer que a reforma é boa. Primeiro, a gente tem que entender que ela é obrigatória. É preciso ser feito. O Estado do Rio Grande do Norte não tem escolha. Tem que ser feita. O que o Fátima está tentando fazer nesse momento é oferecer uma proposta de baixo impacto sobre quem ganha menos. Então, essa é a questão maior. E é por isso que os sindicatos, nesse caso, deveriam apresentar uma proposta seguindo essa alternativa. Porque o que se percebe nesse momento é que a reforma ela tem que sair. Ela tem que sair, porque depende da reforma a liberação de convênios e de recursos da União. É uma questão que envolve todos os estados da federação. O RN também está dentro dessa proposta. Então, o que se busca nesse momento já que tem que fazer, é obrigatório, então que busque uma reforma mais ou menos o mais justo possível, vamos dizer assim, não é, Bruno? Pois é, precisa negociar. Sem negociar, a reforma não sai. Agora, apostar em consenso, não vai ter consenso. Não, claro que não, porque se for numa alíquota progressiva, geralmente quem ganha mais vai reclamar. Realmente não vai impactar os mais pobres, os que ganham menos. Mas, se for uma alíquota progressiva, alguém que fala, não, eu vou pagar uma alíquota de 18%, eu vou reclamar. Aí, se for única, se for uma única alíquota para todos, como na proposta de Robson, 14%, aí os mais pobres vão pagar mais. Quer dizer, tem que buscar um consenso aí. Paga menos. Essa é a lógica que o governo está usando. Agora, o governo está perdendo a batalha da opinião pública. Porque os sindicatos estão ganhando, a maioria da imprensa do Estado não é simpática ao governo, e o governo está apanhando na opinião pública. Você não vê quase ninguém defendendo o governo. É porque é um trabalho pedagógico. Esse é um trabalho pedagógico que o governo deveria assumir. Isso cabe à comunicação do governo. É um trabalho pedagógico, você tem que explicar aos poucos. Se for usar economês, né, aquelas explicações recheadas de gráficos, de números, as pessoas não vão entender. Tem que ser pedagógico, tem que explicar por que é necessário, por que é obrigatório, por que isso caiu na mão de Fátima agora, por que não foi feito antes, por que a bomba agora está desse tamanho e Fátima ela vai ter que desarmar essa bomba. Sim. Esse é o problema.
É. Ela vai ter que desarmar a bomba e vai ter que enfrentar um exército. Vai enfrentar o fogo amigo dos sindicatos, seus parceiros históricos. É verdade. Ô, Bruno, vamos passar para um outro tema aqui, que eu trouxe aqui, saiu no blog do PC, Paulo da Palco. Conhece, né, o Paulo da Palco? O Paulo da Palco aqui reproduziu um material aqui do site Agora RN, mostrando que o custo dos acidentes de trânsito no RN foi de 207 milhões no ano passado. Segundo a matéria aqui, diz que houve uma queda nos custos com acidentes, que diz aqui que foi, em comparação a 2018, o valor gasto com acidentes caiu 3,27%, quando se calculou o valor de 214 milhões. Aí fala aqui das rodovias, né? A rodovia com maior número de acidentes em 2009 foi a BR-101, onde foi contabilizado um total de 484 acidentes com vítimas. Em relação ao número de mortes, é a BR-304, é a rodovia que mata mais. Você sabia disso, Bruno? Não. Foram 24 mortes no ano passado, a BR-304. É uma BR que há muito tempo se fala em duplicar, é uma BR muito perigosa, mesmo sinuosa, né? Cheia de curvas. E realmente está precisando mesmo, né? Ele precisa de medidas preventivas. Agora, essa tendência do aumento dos acidentes, há uma tendência de aumento dos acidentes porque o presidente, ao longo do ano, foi afrouxando questões relacionadas à fiscalização. Então, isso também acaba favorecendo aí a questão federal, a questão do trânsito, e ele afrouxou. Dos radares, né? Radares. Né? Tudo isso aí acaba piorando, tornando as estradas mais inseguras. E para Natal, pela BR-304, eu comparo andar com uma roleta russa na cabeça, um revólver e a roleta russa rodando. Porque é muito perigoso. E assim, tem uns idiotas que usam S10, Hilux, que eles não têm esse negócio não. Você tá para ultrapassar o caminhão, ele vem de trás com tudo. Então você que anda em carro menor, você tem que ter cuidado redobrado, porque a qualquer momento você pode bater no Hilux, que está furando a fila das ultrapassagens. Você tem que olhar várias vezes. Você tem que olhar se vem carro do outro lado e se vem carro atrás, para poder ultrapassar. E sem contar os caminhões, que quando eles querem ultrapassar, eles chegam e jogam luz alta, para você deixar o caminhão passar. Também é uma covardia, isso pode causar um acidente. É verdade. Ô, Bruno, passando para um outro tema aqui, a coluna o artigo do Bernardo Melo Franco, no Globo, ele fala a volta do complexo de vira-latas. Tem uma questão aí... Ele chegou aí embora? Oi? O complexo de vira-lata chegou aí embora? É uma boa pergunta. Olha só, não sei se você ficou sabendo de um comentário do Alexandre Garcia no Twitter, dizendo que vocês duvidam que se a população brasileira fosse de japonês, em 10 anos o Brasil seria uma potência? Coisas desse tipo. Né? Aí Bolsonaro diz assim, aí o Bernardo Melo Franco diz o seguinte: Jair Bolsonaro é um governante com pouco apreço pelos governados. O presidente já fez diversos comentários ofensivos a índios e negros. Ontem ele divulgou um vídeo que menospreza os brasileiros em geral. A gravação é estrelada por um jornalista que deixou a televisão, eu acabei de falar o nome dele, foi o Alexandre Garcia, e virou porta-voz informal do governo. Numa palestra, ele sugere que o Brasil deveria trocar a população com o Japão. Você lembra que o Bolsonaro ele se negou a trazer os brasileiros que estavam lá naquela situação de risco no Japão, ou na China, não no Japão, por conta do coronavírus. E ele se recusou, disse, não vou trazer não, porque se eu trouxer esse pessoal, eles vão contaminar os brasileiros aqui. Quer dizer, ele não fala como estadista, ele não fala como um líder de uma nação, né? Ele não fala pelos seus, né, governados. É isso que o Bernardo Melo Franco diz. E outra coisa, quando você diz que os brasileiros, se fosse substituído por japonês, o Brasil se tornaria uma potência, é menosprezar totalmente a população brasileira. É não gostar de brasileiro. Com certeza. Né, Bruno? O que você acha? Com certeza. Eu acho que o Bolsonaro, ele
Ele se refere ao nordestino como Paraíba, que é um termo pejorativo. Outro dia ele perguntou se alguém já tinha visto um japonês pedindo esmola. Eu também nunca vi descendente de alemão nem de italiano pedindo esmola. Mas tem um livrinho aqui que explica isso. Já mostrei ele aqui no programa e vou mostrar de novo, chamado Elite do Atraso. Você sabe por que não tem japonês, nem alemão, nem italiano pedindo esmola? Porque quando houve o fim da escravidão, não houve nenhuma política inclusiva para os ex-escravos. Ponto. Segundo, estava surgindo uma classe média negra. E esse surgimento foi interrompido. Mesmo durante a escravidão já havia uma classe média negra. Que aí você encontra Machado de Assis, Lima Barreto, José de Patrocínio, André Rebouças. Esses caras iam ocupando o espaço. Delfim Moreira foi nosso presidente negro, embora ele gostasse de tentar se embranquecer. Mas o que é que acontece? E você encontra nesse livro aqui. A mão de obra escrava foi substituída pela mão de obra europeia. Aí trouxeram alemães, italianos e asiática. Trouxeram chineses e, em maior quantidade, japoneses. Essas pessoas entraram no mercado de trabalho e foram ocupando espaços e gerando uma classe média. Enquanto os negros foram indo para a margem. E ninguém consegue refletir sobre isso, porque não lê, porque não busca. Aí é mais fácil acreditar nessas teses bolsonaristas, que é a tese típica de quem não lê, de quem não busca conhecer por que o mundo é assim. Você acha que tem mais negros? Quantos mendigos você vê de pele branca? Agora, olha quantos mendigos são negros. Vá numa festa dessa aí, um Vila Mix aí, que é caríssimo. Olha quantos brancos tem e quantos negros tem. Vá num condomínio chique e olhe quantos moradores lá são negros. Aí você acha que isso é por superioridade racial? Não. Isso é por exclusão social. É um apartheid social que tem, em que a maioria das pessoas que estão na zona excluída são negras porque elas descendem dos escravos. E aí tem gente estúpida que chega e diz: em 13 anos o PT não resolveu. Claro que não ia resolver. E ninguém resolve uma herança de 350 anos de escravidão em 13 anos. É impossível, isso é um processo longo de justiça social. A gente fica assistindo aqui um monte de gente falar bobagem, sem compreender o contexto. A escravidão está todo dia aos nossos olhos. Isso aqui, Bruno, aí, pegando carona nisso que você acabou de falar. Você percebe isso. A escravidão está aqui diante de nós, como você falou. O Brasil é um grande navio negreiro, né? Então, olha só. A vida com um salário mínimo. O jornal Estado de São Paulo fez uma reportagem muito interessante, que em 4 anos, olha só como o Estado de São Paulo também tem uns eufemismos que eu acho engraçado. Em 4 anos, desde o pior momento da recessão, que, na verdade, o Estado de São Paulo não explica a recessão, né? Que 4 anos, se você for fazer todos os cálculos, 2016 é exatamente o ano do golpe, do impeachment, né? Alguns chamam de impeachment, eu chamo de golpe. Mas aí, 1,8 milhão a mais de trabalhadores passaram a ganhar até um salário mínimo, segundo dados do terceiro trimestre de 2019, total, do IBGE. Retomada lenta do emprego e abertura de vagas de menor remuneração ajuda a explicar o aumento entre os que passaram a ganhar R$ 998 por mês. Não está falando aqui já do novo valor do salário. Mas mostra muito disso, Bruno. O perfil ainda escravagista da sociedade brasileira está aí 1.800.000 a mais ganhando salário mínimo, baixa remuneração, né? Se o Brasil é um grande navio negreiro, Mossoró também está dentro dessa lógica, porque os salários também caíram muito, a massa salarial em Mossoró. Mossoró não é uma ilha. Não é uma ilha, não é um país, como muitos falam. E não há política de geração de emprego, é que entra aí que fica mesmo atrelado ao continente. Exatamente. Evidentemente, a gente sabe que
Mossoró enfrenta os impactos e o reflexo das turbulências nacionais. Agora, tem uma interpretação poderia ter sido amenizado se fosse pensado numa cidade pós-petróleo, se fosse trabalhado isso, né? É uma linha de pensamento, William, que diz que Mossoró tem 20 mil desempregados. Eu já vi isso, muita gente usando esse número, mas eu não sei de onde eles tiraram. Porque eu já procurei dados sobre isso com o IBGE, e o IBGE não tem essa contagem. Muita gente. Não tem nenhum estudo sobre a questão do desemprego em Mossoró. E é muita gente, né? Saber de onde tiram esse número, de onde tiraram esse dado. Se realmente tiver 20 mil desempregados em Mossoró, é muito preocupante. O Nogueirão não dá conta. É verdade. E for 20 mil, a gente está considerando 20 mil quase 10% da população. Mas os cálculos baseiam geralmente as pessoas economicamente ativas. Então, não conta criança, né? Não vai contar idoso, aposentado. Então, você pega aí é mais que 10%. Aí dá muita gente mesmo. Então, eu acho que esse número precisa ser feito um trabalho de apuração melhor para a gente ter certeza se é esse número mesmo, como muita gente fala. Eu nunca vi nenhum dado oficial trazendo esse número, não. Mas se fosse verdade, era assustador. É verdade. Bruno, vamos para o nosso último tema? Vamos, está na hora. Isso. Eu queria que você comentasse isso, também envolvendo o clã, né? Flávio Bolsonaro enaltece e chama de isenta a investigação da PF que o livrou de 2 crimes. Ele falaria outra coisa, não? Não. Lógico. Qualquer investigação que você seja poupado vai ser isenta. Interessante, Bruno. Só detalhe, a questão da rachadinha está em curso, viu? Não morreu, não. Não morreu. Isso é no campo eleitoral. Aí a questão da lavagem de dinheiro, viu, Bruno? Aí a questão da lavagem de dinheiro lavagem de dinheiro. E tem a relação também do Moro, né? O Moro agindo, né? Uma polícia política, né? Para proteger o clã. Eu tenho muito essa preocupação se realmente a PF está sendo usada como polícia política. Algumas situações me dão essa impressão. Porque a eficiência para prender o hacker foi gigante. Já em outros casos, fizeram vista grossa. Ô, Bruno, não sei se você viu, se você chegou a ver, não sei se vai dar para ver, essa capa aqui do jornal o Globo de hoje, a foto do Weintraub, né, ao lado de Bolsonaro, ao lado da Regina Duarte, e dizendo assim, um ministro na Berlinda, falando que ele está quase caindo. E o Onyx Lorenzoni falou, não, ele não vai cair, ele vai continuar. O Weintraub tentou explicar a situação do Enem para o Bolsonaro disse que não queria ouvir, disse que estava muito cansado, depois de ouvir. A situação, e Rodrigo Maia voltou a criticar o Weintraub, disse que as questões, por exemplo, como a identidade digital, não vão ser discutidas. É uma medida provisória, né? A identidade digital. Não vai ser discutida no Congresso, pelo menos na Câmara, por conta disso, porque não há uma boa relação do Weintraub com a Câmara. Então, o que se percebe é que realmente o ministro está na Berlinda, né? Apesar de o Onyx Lorenzoni tentar ali segurar com unhas e dentes. Lorenzoni está demitido, né? Mas eu acho que nem o Onyx segura, né? Não. Rapaz, eu sou alinhado à tese, você falou de Moro, né? Foi. Eu sou da tese que Moro deveria ser demitido. Eu abraço a tese de Reinaldo Azevedo. Moro no governo é uma ameaça a Bolsonaro. Moro no STF é uma ameaça a Bolsonaro. Agora, Moro demitido, ele vai ter que ficar gerando fatos políticos. Vai obrigar Moro a ser político na marra. Bolsonaro precisa de só que Bolsonaro tem que ter um pretexto. A Vaza Jato foi um pretexto que acabou não sendo usado. Vai ter que esperar outro surgir. É verdade. Mas Moro é um estorvo para Bolsonaro, porque Moro é candidato a presidente. Mas só que Moro agora está se comportando um pouco mais, de forma mais subserviente, né? Ele agora está elogiando muito o patrão no Twitter, e agora com essa questão de livrar... apoiar Bolsonaro. Está livrando os filhos aí das investigações. Está absolvendo o povo, né? Novas figuras do governo. Ô, Bruno, então vamos encerrar por hoje?
Vamos encerrar. Então, gente... Agradecer a todo mundo que está assistindo. Lembrar de se inscrever no canal da Agência Moscou, que é onde o programa agora está sendo exibido. E ativar o sininho para assim que a gente subir, vocês já assistirem o programa. Exato, gente. Vocês podem continuar lá comentando. Não se esqueçam, como o Bruno falou, de se inscrever, porque isso é importante para potencializar o programa. Escutem no Spotify, podem baixar lá. Quem quiser, às vezes, viajar, não pega internet direito na estrada, mas vocês podem, tem a opção lá para vocês baixarem o programa e ouvirem no caminho, né? A gente está tentando o máximo para levar o programa, até vocês terem acesso ao programa da melhor forma possível. E agora, na Agência Moscou, a gente quer aumentar o número de inscrições para iniciarmos as transmissões ao vivo. Então, gente, até amanhã, mais temas, análise dos meios de comunicação e análises políticas. Comigo, William Robson, e com Bruno Barreto. Valeu!